Olá, eu sou Sérgio Sena, professor do Instituto Brasileiro de Linguagem Emocional. Eu recebi um relato de uma pessoa, que nós vamos chamar de Andréa, falando sobre o trabalho dela, sobre como ela se sente em relação a isso. Basicamente, ela trabalha numa firma de venda de telefones celulares e ela se sente muito pressionada com as cotas, com o ambiente competitivo. É basicamente isso, e ela se sente muito angustiada e ela pergunta qual é a minha opinião, o que eu acho sobre isso, né? E justamente os elementos para a gente raciocinar sobre esse caso, eles vêm do relato dela, que vocês podem ver na postagem que vai estar aí na descrição desse vídeo. É um ambiente extremamente competitivo, né? Ela relata o incômodo dela com os métodos de venda, com a pressão, com as cotas, então ela está incomodada também com isso. E eu percebo na fala dela uma vontade implícita de melhorar a qualidade de vida dela como pessoa, como ter mais tempo para ela, para a família. Então são os três elementos que eu percebo na fala dela. Eu queria começar para entender, você que talvez esteja passando uma situação semelhante a dessa pessoa que nós chamamos fictícia, de forma fictícia, de Andréa, que a nossa percepção, a percepção do ambiente de trabalho, a percepção do ambiente familiar, ela não muda só as nossas impressões, ela também muda a forma que nós nos auto-percebemos. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, vamos supor que você trabalha numa empresa que tem cotas a cumprir, e essas cotas elas são muito difíceis, porque não tem nenhum problema de cota. A cota é um parâmetro. Então a empresa que faz isso, ela ensina... O problema é quando essa cota ela é infactível, ela não é possível, ela é uma maneira de manipular as pessoas. Esse é o problema. Não está na cota, está em quem estabelece essa cota. Isso é importante você entender. Não é o método de aferir o trabalho. O problema é como esse método é utilizado e os critérios que são estabelecidos. Então, o fracasso sucessivo, ele muda a autopercepção. Então, uma pessoa que fracassa uma vez, fracassa duas, fracassa três, fracassa 4 vezes, ela acaba tendo uma percepção de que ela não consegue, que ela é incapaz para aquilo ali. A Andréa também narra isso, ou seja, ela já está sendo afetada, a autoimagem dela, pela percepção em função do não cumprimento daquelas cotas. Existem várias experimentos sobre isso, tá? Que foram feitos com prisioneiros que voltaram, prisioneiros de guerra, né? Que voltaram. Lá nos Estados Unidos, depois da Guerra da Coreia, fizeram muitas pesquisas com essas pessoas que voltaram da guerra e eram prisioneiros do exército opositor. E eles chegaram a uma série de conclusões com essas pesquisas que fizeram com esses prisioneiros de guerra. Primeiro, havia todo tipo de campo de concentração, e aqui não vai nenhuma semelhança às nossas empresas a campo de concentração, tá? Eu vou fazer só um paralelo das pesquisas que foram feitas com prisioneiros de guerra. E havia uma intenção, no caso de algumas pesquisas do exército chinês, nos campos de concentração chineses, administrados por chineses, porque lá não havia violência. Eles fizeram todo um trabalho psicológico nos prisioneiros norte-americanos. Então, por exemplo, eles criavam um ambiente competitivo, eles estabeleciam pequenas recompensas, era cigarro, alguns cigarros, era uma comida a mais, para que eles fizessem, para que os americanos fizessem alguma coisa, pequenas concessões. Por exemplo, escrever uma carta falando que não era tão ruim ali, que eles não eram maltratados. Então, o que eles observaram? Que conforme as pessoas iam ganhando essa conformação, ou seja, essas narrativas iam aumentando nos outros que não ganharam, na próxima competição, e na próxima, e na próxima. E é por isso que
efeito é realizado no mundo do trabalho também. Então, se você tem curiosidade, procure essas pesquisas sobre prisioneiros de guerra que voltaram da Guerra da Coreia na década de 50. Você vai ver que é muito semelhante ao que acontece hoje, a gente consegue fazer um raciocínio sobre isso. E aqui eu vou, para encerrar esse vídeo, deixar algumas dicas, aquilo que eu aconselho para a Andréia e eu aconselho para você também. Primeira é encarar esse tipo de emprego, que você sente um incômodo, que você sente um desconforto, como algo temporário, porque isso vai ajudar você a lidar psicologicamente com essa pressão. Então encarar isso como algo temporário. Olha, eu sei que esse tipo de emprego não é para mim, mas eu preciso colocar comida na minha mesa, então eu estou trabalhando e vou continuar trabalhando aqui, mas já estou sabendo que isso é temporário, que eu não me adapto a esse tipo de dinâmica. Segundo é o seguinte, é você entender que cada negócio tem uma velocidade, tem um ciclo. Cada tipo de negócio tem um ciclo. Então você tem que procurar o negócio, ou seja, a empresa, o tipo de negócio que casa com o seu ciclo de trabalho, com aquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, não adianta você quer trabalhar 8 horas por dia, você ir para um local que tem que fazer hora extra todo dia, entende? Isso está um pouco no seu também, na sua, assim, no seu poder buscar. É óbvio que às vezes a gente está sem emprego, que a gente está passando dificuldade e a gente vai ter que trabalhar aquilo que tiver. Então, esse é o grande princípio da realidade. Mas, em condições ideais, o Brasil já teve numa situação de pleno emprego, ou seja, tinha emprego para todo mundo. Numa situação dessa, você tem que procurar um emprego que o ciclo dele seja compatível com o que você quer, ou seja, com o seu ciclo de trabalho, com a quantidade de horas que você quer trabalhar. A outra coisa é o seguinte, que cada empresa tem métodos de trabalho, tem métodos para vender, tem métodos para trabalhar. Esses métodos, por trás dele, tem as crenças e valores da empresa, mas não é aquelas crenças e valores que está lá na porta da empresa, não, tá? São as crenças reais, porque escrever quais são os valores, quais são os valores da empresa, isso é muito fácil. Isso aí você contrata uma pessoa, ela escreve bonito para você. Eu estou falando daqueles valores reais, aquilo que realmente acontece no ambiente organizacional. Então, esses valores você tem que ver se eles casam com os seus. Então, uma empresa, por exemplo, que os métodos de venda são métodos estranhos, são métodos que escondem alguma coisa do produto, às vezes que acelera o processo decisório do cliente, e você não acredita nisso, você não gosta disso, então essa empresa não serve para você. Então você tem que procurar uma empresa que as crenças e valores delas sejam compatíveis com as suas. Uma outra coisa muito importante é o seguinte, eu não sei se você é como eu tive que estudar para fazer as coisas, eu não tive não recebi as coisas prontas de alguém. Eu tive que estudar e tive que ir construindo a minha própria vida profissional. Tem pessoas que já nascem numa família que tem negócios super estruturados, a pessoa embarca naquilo ali. Eu não vou dizer que é mais fácil, mas se ela aceita embarcar, já está tudo estruturado, tem uma empresa, tem um negócio funcionando, tem outras pessoas, então isso ajuda muito. Quando você tem que trilhar o caminho sozinho, você tem muitas decisões para tomar, você tem que estudar. Então nunca esqueça disso, estude, porque se você é como eu, que não recebeu alguma coisa anterior, alguma empresa, algum trabalho anterior para fazer, você tem que estudar e você tem que abrir o seu próprio caminho, tá? Então isso é muito importante, nunca esqueça de estudar, isso vai te abrir portas e é muito importante isso. E o meu conselho final é o seguinte, se você, apesar de tudo isso que eu falei anteriormente, ainda se sente muito incomodado, então está na hora de você começar a mandar currículo para outras empresas, está na hora de você deixar esse emprego. Isso às vezes é difícil, é uma decisão difícil, porque se você tem que colocar comida na mesa, como eu disse, baseado nisso, realmente você fica numa situação de ansiedade, essa ansiedade só aumenta. Entretanto, quanto tempo você pode viver nessa ansiedade? Quanto tempo você pode viver nessa situação de você estar num emprego que você odeia, que você não gosta, está fazendo um trabalho que está te causando mal? Qual é o impacto disso na sua saúde? Então,
Você tem que considerar tudo isso, né, para tomar essa decisão. E é óbvio que começar a mandar currículo não mata ninguém. Então você começa a procurar o outro emprego. É o natural. E você já sabe que esse modelo de negócio não casa com a vida que você planeja para você. Bom, esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que essas dicas sirvam para você, que esse raciocínio de como a nossa percepção influencia a nossa autopercepção, e isso, obviamente, tem um impacto nas nossas emoções. Até a próxima. Observe aí na descrição do vídeo uma série de indicações de leituras para você e visite o portal do Ibrale e aproveite todo esse nosso conteúdo construído há mais de uma década com muito carinho para você. Um abraço.